Vamos falar então das insônias. Dois elementos são essenciais para o diagnóstico de insônia: a dificuldade de iniciar ou manter o sono e o prejuízo determinado por essa dificuldade no dia seguinte. Então o indivíduo tem que ter pelo menos um dos seguintes itens: uma dificuldade de iniciar o sono, uma dificuldade de manter o sono, um despertar matinal precoce, o paciente que acordava às 7 horas passou a acordar às 4 da manhã, todos os dias, uma resistência para ir para a cama no horário apropriado e uma dificuldade de dormir sem que haja uma intervenção de outras pessoas. Esses elementos que caracterizam a dificuldade de iniciar e manter o sono, eles têm que estar associados ao prejuízo no dia seguinte. Ou seja, no dia seguinte à insônia, o paciente tem que se sentir fadigado, tem que sentir fadiga, mal-estar, dificuldades na atenção, distúrbio do humor, irritabilidade, sonolência, né, até alterações de comportamento. Obviamente esse indivíduo fica muito mais propenso a erro, a acidentes. Então, quando alguém tem dificuldade de iniciar, manter ou finalizar o sono, e isso tem repercussão no dia seguinte, a gente pode dizer que a gente está diante de um paciente com insônia. E essa insônia ela pode ser episódica ou crônica. A insônia episódica, o distúrbio do sono e os sintomas estão presentes há menos de 3 meses. E, obviamente, que essas queixas não são explicadas por outro transtorno do sono. Já na insônia crônica, o distúrbio do sono e sintomas diurnos associados ocorrem pelo menos 3 vezes por semana, e esses distúrbios estão presentes por pelo menos 3 meses. Então, se alguém tem esses distúrbios por mais de 3 meses, esse indivíduo tem sim insônia e ele pode ser classificado então como um paciente com insônia. O tratamento da insônia ela se baseia essencialmente na higiene do sono. No material de apoio da aula, vocês têm lá todas as orientações que devem ser dadas aos pacientes para a higiene do sono. Eventualmente, o uso de ansiolíticos e indutores do sono pode ser pensado em casos mais refratários. Vamos falar agora dos distúrbios respiratórios do sono. Dentre os distúrbios respiratórios do sono, a apneia obstrutiva é, de fato, o distúrbio mais prevalente. Ela se caracteriza essencialmente por sonolência diurna. E para medir a sonolência diurna, existe essa escala, chamada escala de Epworth, em que você pergunta ao paciente qual é a chance de ele dormir estando numa dessas situações aí. E você classifica a chance em nenhuma chance, pequena chance, chance moderada ou uma grande chance de dormir. Então, cada um de vocês pode fazer, para aplicar a escala em si próprio, qual é a chance que você tem de cochilar estando sentado e lendo? Estando vendo TV? Estando sentado em um lugar público, sem atividade, tipo uma sala de espera, um cinema, uma reunião? Como passageiro de um trem, de um ônibus ou de um carro, andando há mais de 1 hora sem parar, e assim por diante. Você você soma, então, os pontos que o indivíduo tem, e uma escala de Epworth acima de 7 mostra que o indivíduo tem realmente um distúrbio importante do sono, provavelmente uma sonolência diurna excessiva, cuja causa, uma das causas comuns, é a apneia obstrutiva do sono. O tratamento da apneia, ela pode variar desde dispositivos orais, como os mostrados aí, ao uso de um CPAP, de um sistema de respiração artificial, em que ajuda o paciente, então, a vencer a obstrução e ter um fluxo de oxigênio adequado. Existem diversos tipos de aparelhos e diversos tipos de máscara que os indivíduos vão experimentando e vão mudando na dependência de sua adaptação ou não. Um outro tratamento é o tratamento cirúrgico, em que você tem a cirurgia no palato para que possa diminuir o grau
de obstrução, ou seja, possa aumentar ou desobstruir a passagem do oxigênio em direção aos pulmões. Vamos falar agora das hipertonsonias de origem central. A principal doença dessa classe é a narcolepsia. A narcolepsia se caracteriza por uma sensação de sonolência de intensidade constante ou variável e de duração que varia de minutos até algumas horas. São ataques irresistíveis de sono, apesar da tentativa do paciente de se manter acordado. Os doentes percebem que alguns cochilos aliviam a sonolência por algumas horas, mas ela retorna a seguir. Múltiplos cochilos ao longo do período principal de vigília podem auxiliar, né, no controle dessa sonolência, e esse alívio proporcionado pelos cochilos reflete o grau de intensidade da sonolência e tem até um valor para o diagnóstico diferencial. A sonolência também pode se expressar como uma flutuação do nível de atenção e de concentração. Uma outra característica que frequentemente acontece na narcolepsia é a cataplexia. O que é a cataplexia? São episódios súbitos e recorrentes de atonia muscular. O paciente simplesmente cai em atonia. Há uma atonia muscular, esquelética, axial e apendicular bilateral. Os episódios podem ser desencadeados por situações de forte conteúdo emocional, como, por exemplo, um riso, um susto ou uma raiva. Dura alguns segundos, mas pode ter duração um pouco maior. E a consciência se preserva pelo menos no início dos ataques. E existe a manutenção da capacidade auditiva e de compreensão durante as crises. O término é comumente súbito, com o retorno do tônus muscular, e não há nem confusão mental, nem amnésia após, o que serve para o diagnóstico diferencial de crises epiléticas, por exemplo. E durante o episódio de narcolepsia, o padrão respiratório continua normal. Outra característica que acontece na narcolepsia é a paralisia do sono, que é aquela situação que provavelmente alguns de vocês já experimentou, alguns de vocês já experimentaram, que é a ideia, que é quando você acorda e não consegue mover os braços e as pernas. Isso dura alguns minutos e depois você consegue voltar a movimentar normalmente. As alucinações hipnagógicas são alucinações naquele período do início do sono, e um sono noturno muito fragmentado. São características, são sintomas que a gente vê com frequência em pacientes com narcolepsia. A dosagem de hipocretina é o melhor exame para confirmar a narcolepsia em pacientes com cataplexia típica. Vocês vejam que na narcolepsia com cataplexia, em 80% a 90% dos pacientes, eles têm uma hipocretina 1 menor que 110, e são pacientes que têm um HLA positivos um HLA positivo no HLA DQB1 0602, né? Então, nos pacientes com narcolepsia com cataplexia, mais de 90% tem o HLA, e a hipocretina 1 está abaixo de 110 picogramas por ml em mais de 90% desses pacientes. O tratamento, existe essa medicação, que é a modafinila, é a primeira opção de tratamento. A gente usa de 200 a 400 miligramas em 2 tomadas, reduz a sonolência excessiva, porém não atua na cataplexia, tem um bom perfil de efeitos colaterais, mas está contraindicado em pacientes que têm hipertensão arterial e arritmias cardíacas. Isso deve ser feito sempre em conjunto com o cardiologista desses pacientes. Os distúrbios do sono relacionados ao ritmo circadiano basicamente se constituem naqueles distúrbios em que há atraso de fase do ciclo sono e vigília ou avanço de fase do ciclo sono e vigília.
São pacientes que dormem em horários diferentes da fase típica do sono. Então, por exemplo, um distúrbio associado ao ritmo circadiano ocorre quando, por exemplo, você passa, você fica viajando, fica muito tempo no fuso horário, tipo 4 horas, 5 horas do seu fuso horário, e você volta para a sua cidade e você tem que se readaptar. Naqueles primeiros dias, você tem, dependendo de para onde for, um atraso ou um avanço na fase do ciclo sono e vigília. E isso habitualmente é resolvido nos dias seguintes. E o uso de melatonina pode ajudar na correção desses distúrbios. Já as parassonias, elas são muito comuns. E aqui nós vamos falar de algumas. Uma delas é o estado confusional despertar. Quando o paciente desperta com uma confusão mental e desorientado. Costuma ocorrer na primeira metade da noite, né? Já que ocorre mais durante os sonos de ondas lentas, e fatores como privação do sono, alterações do ritmo circadiano e algumas medicações podem favorecer, e pacientes também com sonolência excessiva, com pacientes com apneia do sono, por exemplo. Outra parassonia é o sonambulismo, que é a execução de comportamentos motores durante o sono. O paciente senta, levanta, deambula, volta para a cama. Ocorre durante o sono de ondas lentas e geralmente termina com um despertar ou retorno ao leito, né? Não requer tratamento, é fundamental a orientação do paciente e dos familiares. Orientar os familiares a sempre tentar levar o paciente de volta para a cama, e o lugar em que o sonâmbulo dorme deve ser seguro para evitar acidentes. O terror noturno ocorre também durante o sono de ondas lentas. Após despertar súbito, o paciente senta na cama com um olhar assustado, pálido e com transpiração abundante, como se estivesse desesperado, né? Não há referência a sonhos ou pesadelos e frequentemente o paciente não se recorda no dia seguinte disso. Então a conduta nessa hora é acalmar o paciente e devolvê-lo à cama, ao travesseiro, enfim, para ele se deitar e voltar a dormir. A enurese noturna, que é a micção involuntária durante o sono, ela pode ser primária ou secundária. Ela é primária quando há persistência dos episódios após os 5 anos de idade, né? Então a pessoa não teve controle antes dos 5 e continua após os 5. E é secundária quando a criança adquiriu o controle e tempos depois volta a ter enurese noturna. Nos casos primários, a psicoterapia ou o uso de imipramina ou outros tricíclicos, antidepressivos tricíclicos, ajudam muito. E na enurese secundária deve-se excluir, obviamente, lesões urológicas, neurológicas, metabólicas e psiquiátricas e doenças psiquiátricas para o tratamento desses pacientes. Os pesadelos são sonhos com forte conteúdo emocional, né? Eles não trazem nenhuma consequência quando ocorrem esporadicamente, mas podem ser eles podem trazer muitas dificuldades em pacientes que têm isso com frequência. Vale lembrar que pesadelos podem ser os sintomas iniciais de algumas demências, como a demência frontotemporal. Então, em pacientes de mais idade que começam a ter muitos pesadelos, a gente tem que ficar de olho na avaliação cognitiva desses doentes. Geralmente decorrem de conflitos emocionais em pessoas mais jovens, mas também pode ocorrer em algumas enfermidades ou pelo uso de medicações, né? Eles diminuem com a idade e parece ter um componente familiar. Estado emocional, drogas, podem estar também subjacentes à ocorrência de pesadelos à noite. A paralisia do sono, como a gente já falou, que pode ocorrer na narcolepsia, é a sensação de não conseguir movimentar o corpo, né? Que é muitas vezes desesperadora. O paciente acorda e não consegue se mover. Dura poucos minutos, porém o suficiente para deixar a pessoa bem apavorada. Na verdade, o que ocorre é uma persistência da atonia do período do sono após o despertar. Pode ocorrer esporadicamente, o que não constitui nenhuma normalidade, mas lembrar que a paralisia do sono, pode ser um dos sintomas da síndrome da narcolepsia. E, finalmente, os distúrbios do movimento relacionados ao sono. E aí a apneia
a apneia não, a síndrome das pernas inquietas é uma condição mais prevalente do que se imagina. Na verdade, a síndrome das pernas inquietas se manifesta por uma necessidade ou uma urgência de mover as pernas, geralmente acompanhada por desconforto e incômodo. Muitas vezes o paciente não sabe dizer exatamente o que ele sente, ele só diz que não consegue controlar as pernas. Os sintomas pioram ou estão exclusivamente presentes em repouso ou com o paciente em inatividade, tipo sentado ou deitado. Eles aliviam com o movimento e, como eu já falei, são mais percebidos nos momentos de repouso ou inatividade e muito frequentemente à noite, na hora que o paciente deita, né? Obviamente que alguns medicamentos, algumas doenças podem se acompanhar da síndrome das pernas inquietas, mas a gente tem que, portanto, a gente tem que fazer uma história completa desses doentes. Ajuda no diagnóstico, né? Ajuda no diagnóstico a história familiar positiva, né? A resposta positiva ao agonista dopaminérgico, o tratamento com pramipexol é praticamente curativo, e o curso clínico típico, né, desses pacientes. Obviamente que na polissonografia você pode detectar a síndrome das pernas inquietas, vendo os movimentos das pernas durante a gravação na polissonografia. A fisiopatologia, ela é genética, tem uma base genética, envolve circuitos dopaminérgicos e alguns autores sugerem que a deficiência de ferro pode também ser um dos fatores a ocasionar a síndrome das pernas inquietas. O tratamento, de longe, eu coloquei todas as opções, mas de longe os agonistas dopaminérgicos, de longe o pramipexol é a melhor medicação para síndrome das pernas inquietas, e a gente faz 125 miligramas uma hora antes de dormir, e essa dose pode ir sendo aumentada gradualmente, e naqueles pacientes em que você perceber a reposição, que há uma diminuição dos níveis sanguíneos de ferro, a reposição de ferro também está recomendada. Finalmente, o bruxismo. O bruxismo também é um distúrbio no movimento, né, associado ao sono, estereotipado, que caracteriza-se por ranger e apertar os dentes. Na verdade, existe um bruxismo cêntrico ou apertamento, caracterizado por episódios de atividade muscular e ranger de dentes, e o bruxismo excêntrico, com contrações rítmicas dos músculos mastigatórios ou a combinação dos dois. Pode produzir sintomas musculares, algumas cefaleias e desgaste dental. O tratamento é feito com placas intraorais, visando proporcionar uma posição articular de maior estabilidade e proteção dos dentes. Muito obrigado.